Muito bem, para você que não me conhece, eu me chamo Caio Rodrigues. Eu sou um ex-pastor titular de uma grande igreja neopentecostal aqui do Brasil, e essa igreja conhecida não somente aqui no Brasil, mas também em mais de 200 países, tá? Conforme eles mesmos relatam. E nesse vídeo eu quero falar para você, eu quero denunciar para você a mentira do dízimo, tá? A mentira do dízimo. Antes de tudo, eu quero falar para você que eu mesmo fui um dizimista fiel durante anos da minha vida, tá? Eu cheguei em uma instituição neopentecostal com 15 anos, tá? E desde que eu cheguei, tá? Desde a primeira pregação, eu aprendi que eu deveria dar o dízimo ou devolver o dízimo, tá? Então, devolver ali 10% de tudo que eu recebesse, tá? Seja do meu salário, seja um dinheiro que eu vendi, uma casa, um apartamento, um carro, enfim. Tudo eu teria que devolver para a igreja 10%, tá? E aonde esses pastores, esses bispos, esses falsos profetas, eles se baseiam para pedir esse dízimo, esse dinheiro para as pessoas? Eu estou aqui, pessoal, com a palavra de Deus, tá? Eu não quero demorar nesse vídeo, mas eu quero abrir os seus olhos. Eles se baseiam aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 10, tá, pessoal? Primeiramente, antes de eu ler aqui o versículo, o livro de Malaquias, ele foi escrito para a tribo de Levi, tá? Se você quiser, você pode estudar isso na internet, tem vários sites que você consegue aprender sobre isso detalhadamente, tá? Como esse vídeo eu não quero que se prolongue muito, eu vou resumir para você, tá? Para você conseguir entender a farsa que é a pregação do dízimo. Então, na tribo de Israel, existiam 12 tribos, tá, pessoal? Na nação de Israel, 12 tribos, ok? Entre essas tribos, tinha uma tribo que era a tribo de Levi, tá? E dessa tribo saíam sacerdotes, pessoal, somente dessa tribo. Por exemplo, tinha lá a tribo de Benjamim, né? Essa tribo não saía sacerdote, somente da tribo de Levi. E esses sacerdotes cuidavam do templo de Deus, tá? O templo que ficava ali entre as 12 tribos de Israel, o templo onde Deus habitava, né? Representava ali a habitação de Deus com o povo de Israel. Então, a tribo de Levi era a única que cuidava desse templo, tá? As demais tribos, pessoal, elas não cuidavam do templo, elas não eram responsáveis para cuidar do templo. Então elas plantavam, elas colhiam, elas viviam ali a sua vida, né? Normalmente, tá? Então Deus, vendo isso, atribuiu às 11 tribos que devolvesse 10% das suas colheitas para a tribo de Levi, pois como eles não trabalhavam, né, entre aspas, não trabalhavam, eles trabalhavam ali para Deus no templo, certo? Mas como eles não plantavam, então Deus instituiu essa lei, tá? Para os judeus, ok? Então, primeiramente, o dízimo ele nunca foi dinheiro, tá? O dízimo ele era alimentos. Então, as 11 tribos pegavam 10% e devolviam ali para os levitas no templo de Deus, tá? Então, os levitas, obviamente, se alimentavam, os sacerdotes se alimentavam ali com as suas famílias, né? E também ajudavam o pobre, a viúva, tá? Eles também faziam esse trabalho, vamos dizer, social, pessoal. Então, primeiramente, o dízimo, ele nunca foi dinheiro. Alguns falsos profetas, esses pastores ou bispos, eles também inventaram que naquela época não existia dinheiro. E, pessoal, se você pesquisar pouco, tá? Você vai ver que já existia dinheiro, ok? Nessa época já existia dinheiro. Na época de José já existia dinheiro. José foi vendido por dinheiro pelos seus irmãos, não é isso? Então, isso desmascara esses falsos pastores, tá? Que visam somente bater as suas metas, visam somente o seu dinheiro. Então, eles se baseiam aqui em Malaquias 3:10, tá? Que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles atribuem, como que eles começam a pregação, né? Primeiro eles começam atribuindo, eles sabem que as pessoas que estão sentadas ali, pessoal, em uma área ou outra, ou várias, ela está sendo prejudicada de alguma forma. Então, se a pessoa é pobre, se ela não tem bens, se ela ganha pouco, se ela está desempregada, eles atribuem que você está nessa situação porque você não está devolvendo o dízimo a Deus, tá? Se a pessoa é rica, mas tem um problema no casamento, então eles vão atribuir que o problema no casamento é porque você não devolve o dízimo. Se você tem um problema sentimental, a mesma situação, tá? Problema familiar, a mesma situação. Eles atribuem ao diabo, a esse devorador, que eu acabei de ler aqui no versículo 11, Deus vai repreender esse espírito imundo, esse diabo, a partir do momento que você devolver 10%. Pessoal, primeiramente, como eu já disse, tá? Nós que não somos judeus, ok? Não temos nada a ver com isso, não temos nada a ver com dízimo, tá? O dízimo foi instituído para Israel, para os judeus, ok? E o dízimo era alimento que era dado para a tribo de Levi, que trabalhava somente dentro do templo de Deus, ok? Segundo, pessoal, eles fazem uma lavagem cerebral, tá? Na tua cabeça, na cabeça das pessoas, atribuindo derrotas ou problemas à falta de entrega do dízimo. Então nós, pessoal, não temos nada a ver com isso. Você, Caio, eu devo devolver o meu dízimo na igreja? Não, você não precisa devolver o dízimo. Isso não é um mandamento de Deus. Quando o Senhor Jesus, pessoal, ele morreu na cruz, ressuscitou, lá no livro de Hebreus, ele diz claramente, tá? O escritor diz claramente que a velha lei, ela foi totalmente aniquilada, porque a lei não salvava ninguém, pessoal. A lei de Moisés, ela não salvava, não conseguia ser perfeita. As pessoas não conseguiam praticar a lei, ok? Então Cristo teve que vir como sacrifício perfeito para fazer expiação por nós, tá? Então, a partir desse momento, toda a lei ela foi exterminada por Cristo, tá? Ela foi exterminada. Então, hoje, o que você tem que fazer? Hoje, você tem que negar o pecado, negar o seu eu, negar a sua vontade pecaminosa, por amor ao que Cristo fez por você na cruz. É isso que você tem que fazer hoje, tá? Outra situação, segundo, pessoal, nenhum apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, tá? Nenhum deles no Novo Testamento cita o dízimo, cita que a igreja deveria devolver o dízimo, justamente porque Cristo aboliu essa lei e que era somente para judeus. É isso que eu quero que você entenda. Mesmo que Cristo não tivesse abolido a lei, tá? Ela jamais foi para nós, ok? Ela jamais foi para nós. Ela era para judeus, pessoal, tá certo? Então, nesse vídeo, eu quis realmente abrir os seus olhos, você que é um dizimista fiel, tá? Você que também devolve o seu dízimo, mais uma oferta que eles pedem. Pessoal, você não é obrigado a devolver dízimo. Primeiro, novamente, tá? Eu quero enfatizar isso. Eu quero que você entenda isso. Primeiro, que o dízimo nunca foi dinheiro. E segundo, pessoal, que o dízimo, ele, na época, lá atrás, antes de Jesus, pessoal, ele foi instituído para o povo judeu, para as 11 tribos, ok? Elas tinham que, da sua colheita, pegar 10% e devolver para a tribo de Levi, para o templo.
tá? Para que a tribo de Levi, que realmente cuidava somente ali do templo de Deus, pudesse se alimentar, e eles também, como sacerdotes, homens de Deus, faziam ali também um trabalho social com viúvas, com pessoas que não podiam plantar, enfim. Tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha te ajudado. Realmente eu estou aqui, eu quero, como eu preguei muitos anos, enganado, obviamente, essa mentira do dízimo, eu espero que nesse vídeo eu possa, se uma pessoa, ela entendeu o que, essa palavra que eu quis passar, para mim já vale, tá? Se uma pessoa for salva através desse vídeo, para mim já vale. Eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, pessoal, para que você possa receber os demais vídeos que eu vou postar, ok? Então, que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.